Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com alegria estamos de volta, agradecendo a Jesus pela oportunidade, pela semana que vivemos, as lições que conquistamos. Nós vamos, no programa de hoje, dividir com uma amiga, a nossa querida Eliana Maria, a Lili Maria. Um forte abraço a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande estar aqui, compartilhando conhecimentos nesse programa tão gentil, tão generoso, que abre, descortina Joana, e todo o conhecimento psicológico, amoroso, afetivo, consciente que ela passa para nós. Então, estar aqui hoje realmente é um momento único que teremos que aproveitar, Pois é. E na companhia está o Luciano ali na técnica, dando suporte, porque sem ele vocês não nos ouviriam, Nós vamos retornar ao estudo do Homem Integral. É uma obra da Joana, pela mediunidade do Divaldo Franco. Nós estamos no último capítulo, O Homem do Futuro. E o item que nós vamos estudar hoje é a controvertida comunicação dos espíritos. Nós estudamos no último programa até o 12º parágrafo. E hoje vamos iniciar no 13º. Eu vou pedir a Eliana para fazer a leitura do 12º, que nós não vamos comentar, só para fazer o link com o parágrafo de hoje, tá? Para ficar mais fácil a troca. Cunhou-se como efeito imediato o brocardo que assevera que os mortos conduzem os vivos. Tal a ingerência que têm aqueles no comportamento destes. Eliminando-se, porém, o exagero, o intercâmbio psíquico e físico se dá com mais frequência entre eles do que supõem os desinformados. E isto constitui bela página do livro da vida, facultando ao ser pensante a compreensão e certeza da sua eternidade, bem como ensejando atender às excelentes possibilidades de crescimento desalienante e a perspectiva de plenitude, fora das conturbações e dos desajustes que ocorrem no processo de seu amadurecimento psicológico e de seu autodescobrimento. Nesse parágrafo, só para a gente, quem está ouvindo agora de repente não acompanhou o último programa, a Joana está falando dessa correlação com essa influência que nós nos exercemos uns aos outros. Nós, encarnados e os desencarnados, E essa influência não gera uma ingerência, mas é um intercâmbio psíquico, porque nunca estamos sozinhos. E quando os espíritos nos influenciam, é porque de alguma forma nós estabelecemos uma sintonia. Porque se qualquer espírito simplesmente me influenciasse, sem que eu tivesse uma conexão com ele, uma predisposição através dos meus pendores, das minhas escolhas, aí sim seria uma violência, uma ingerência. Mas olha, quando nós estamos falando sobre influenciação dos espíritos, imagina, um Hottentote, que é um homem selvagem, ele jamais teria recursos para assediar um Einstein, porque não tem uma sintonia a ser estabelecida. E se indiscriminadamente os espíritos influenciassem uns aos outros e os encarnados, seria uma violência, se fosse indiscriminado, porque o Hottentote ia ficar colado em Einstein para assediá-lo, mas isso não é possível, porque não tem campo vibratório. Seria a mesma coisa de alguém assediar Jesus. Tem como alguém assediar Jesus? Não tem, porque ele já é todo o potencial do espírito lúcido, educado, feliz e puro. É nisso que nós vamos observar que aquela passagem do Evangelho de que Jesus verdadeiramente foi tentado, ela não é verdadeira. Ela não é correta. Não tem nenhum espírito na Terra com capacidade para tentar um espírito puro. Agora, aquela tentação de Jesus que consta no Evangelho fica como uma reflexão para nós da nossa vulnerabilidade humana. Se nós nos distanciarmos dos valores éticos morais, ficaremos muito mais expostos às ciladas da ignorância. Então, neste parágrafo, Joana está abordando esta relação entre nós e os espíritos,
E quando os espíritos nos influenciam, é porque nós abrimos a porta. Sim. Nós convidamos. Nós damos brechas, né? Isso. É através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? Sim. E esses encontros dos espíritos conosco se dá pelas afinidades. Isso mesmo. Não é? A sintonia. A sintonia. E eles, então, eles chegam para as nossas, para dar as diretrizes, para nos intuir, para nos mostrar, nos levar à nossa consciência, né, de espíritos que somos na nossa caminhada, de acordo com o nosso conhecimento que trazemos, a nossa bagagem valores. E os nossos valores. Sim. Então se dá aí esse intercâmbio. E assim nós vamos crescendo. E vamos Porque crescendo. aqueles que já se adiantaram, quando Exato. nós permitimos, eles vêm nos auxiliar na nossa elevação, Exatamente. no nosso progresso. Por afinidades, Isso. né? Por isso, muito cuidado com os pensamentos, Com os sentimentos. com os sentimentos, Com as Com as ações, porque certamente São conexões. são conexões que fazemos que nos levará a consequências dolorosas ou felizes, ou sequências de felicidade. Ou de felicidade, é isso aí. Pois é. São escolhas, né? E quando essa conexão é feita com espíritos ainda atrasados, Deus permite, porque através das lições que nos ficam, nós vamos amadurecer. Exatamente. Né? Deus só permite o mal de onde pode sair o bem. É aquela frase que tem no Evangelho: só lobo cai em armadilha de lobo. Não é? Não é isso? Então, eu sempre que eu reflito essa página, hoje nós estamos na condição de ovelhinhas tosquiadas. É verdade. Entendeu? Nós perdemos a pele de lobo, mas ainda não perdemos o vício. Sim. Por isso que nós temos que nos vigiar. Porque nós já trazemos uma aparência de ovelha, mas não trazemos ainda a genuidade da pacificação da autêntica ovelha do Cristo. Isso, é orar e vigiai. Não é, né? minha linda? É muito jejum e oração. Não é o jejum do alimento, né? É o jejum das atitudes. Das atitudes. E Marcos, no seu evangelho, ainda fala: olhai, que é avaliai, observai, aspas, e vigiai. Vigiai e orai. Né? Eli, vamos lá, para o próximo parágrafo, 13º. A transitoriedade assume a sua preponderância apenas enquanto vige a existência corporal de grande significação para estruturar a sobrevivência feliz, delineando as atividades futuras a ressurgirem como culpa-castigo, tranquilidade e prêmio, que governam e estatuem os destinos humanos. Então, Eli, vamos fazer uma pausa aí. Aí você vai completando de acordo com aquilo que você quiser. Sim. Essa transitoriedade, você quer explicar? Essa transitoriedade é o período que viemos aqui reencarnar, que vamos passar pelos nossos exercícios, pelas nossas provas e voltar, né? Tudo aqui passageiro. É o passageiro, é o transitório, é aquilo que vai se findar com a nossa volta à pátria espiritual. A experiência física. A experiência de X física. a X com o legado de vivências. Exatamente. Com os legados das vivências que aqui tivemos e deixaremos. E levaremos. Sim. E o que levaremos, né? Que é de grande significação, que é aquilo que ela falou, para estruturar a sobrevivência feliz, né? Que vai porque delinear... só vai se encontrar feliz, desencarnado, quem fez escolhas felizes Quem fez escolhas aqui. felizes, né? E ao contrário, se sentirá essa culpa, castigo, aquele que erroneamente escolheu um caminho diferenciado que não o do Evangelho de Jesus. Isso. Que é a nossa luta aqui, né? Trocando em miúdos, o espírito não é um espírito bom só porque ele é um homem desencarnado. Não, né? de forma Tem pessoas que alguma. pensam, morreu, acabou tudo. Olha, não é bem assim. Morreu o corpo, começou tudo. A nível de avaliação da última vivência. Sim. Não é? É. Quando retornamos à pátria espiritual, damos continuidade àquilo que... É porque a avaliação... nessa avaliação que nós seremos convidados pelos nossos instrutores, que nós vamos nos enquadrar na culpa-castigo. Ou na tranquilidade prêmio. Isto, não é? É isso que vai governar a nossa caminhada futura. Sim.
E vai determinar as novas lições, o novo planejamento encarnatório para nossa volta e reiniciarmos, né? É sempre o recomeço. Isso. Sem culpas, sem ansiedade, sem medo, sem cobranças, mas com coragem, com força, com fé, com determinação. E sempre com o amparo divino. E com o amparo de Deus. Porque a mais vil das criaturas, por mais imaturo moralmente que seja, ele não está desguardado de Deus. Em nenhum momento estamos sós. Em nenhum momento. Claro que cada um vai se sentir aprisionado nas grades que construiu para si mesmo, mas o Pai generosamente está sempre atento ao menor gesto nosso em sairmos do abismo em que nos enfiamos. Exatamente, por isso a bênção da reencarnação. É verdade. Vamos lá, mais um parágrafo, Dona Lili. Vamos lá. A consciência, não se aniquilando através da morte, aprimora-se mediante experiências extrafísicas, que lhe dilatam o campo de aquisição de recursos capazes de elucidar os enigmas da genialidade e da demência, da lucidez e da idiotia congênitos. Então, olha só, a consciência não se aniquilando. O que é a consciência? Eu costumo conversar assim, que a nossa consciência é a caixa preta do nosso voo evolutivo. Por quê? Quando um avião cai, o que é que os técnicos e os peritos procuram achar em primeiro lugar? A caixa preta. Porque na caixa preta registra tudo o que ocorreu durante aquele voo. Não é? Então, isso. A nossa jornada evolutiva, ela é infinita. Ela é infinita. Porque mesmo quando alcançamos o patamar de moral idealizado, nós vamos continuar aprendendo, porque Deus generosamente não para de criar e vai sempre nos convidar a colaborar com Ele. Nós vamos ver os espíritos crísticos, a tarefa deles não é mais de educar a si mesmos, mas gerar condições de educação para os irmãos. Sim. Construindo educandários, não é? E dando sustentação. Nós vamos ver isso no A Caminho da Luz, Emmanuel falando da comunidade de espíritos puros que dirige o nosso sistema solar. Então, quando a consciência de cada ser espiritual, de cada espírito, é o âmago do ser, é o cerne do espírito imortal, onde está registrado a lei de amor que rege o universo, que é a lei natural que a doutrina espírita nos apresenta nas leis morais lá no Livro dos Espíritos. Então, essa consciência, ela não se aniquilando através da morte, porque não se aniquila. Ela se aprimora. O homem é imortal. É imortal. Né? É um ser Levamos imortal. todo o conhecimento adquirido, Pode falar. né? Aprimoramos porque lá continuamos a estudar, a trabalhar. E tudo aquilo de bom, de edificante que construímos, teremos que utilizá-lo para o nosso próximo. Tanto na pátria espiritual e quanto retornarmos aqui. É nisso que somos elos de uma mesma corrente, um auxiliando o outro a seguir. Isso é uma cadeia, né? É verdade. Somos seres, né, desse mundo imenso. Imaginamos Jesus quando diz assim: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Isso, né? Isso. Porque nesse mundo, dessas galáxias, né? Somos gotinhas, mas co-criadores. Sim. Né? Temos a nossa luz divina, a nossa potencialidade. E é isso aí que ela diz aqui, né? Que a nossa consciência não se aniquila, ela se aprimora, né? Isso mesmo. E esses recursos, né? Tanto irão para a genialidade, se forem aplicados para a construção, para o progresso, ou para a demência, se utilizarmos de forma errada, adoecendo, entrando numa depressão, É um mecanismo de fuga. Exatamente. E que nos entorpece, né? Que nos aniquila. E mesmo assim Deus nos permite, porque quando nós saímos com a vivência e a experiência. Como é que um dia seremos benfeitores, amigos, orientadores espirituais, se não passarmos, né, pelo amadurecimento de experiências que vai nos fazer entender a limitação do outro, aparente, e a dor que ele carrega. Exatamente. Então todas essas lições vão gerar em nós a resiliência. Sim, o nosso olhar, né? Compassivo e misericordioso. Sim. Para o nosso próximo, né? Nos colocarmos no lugar deles, sem julgamentos, né? Só com o coração aberto e a mão estendida. No outro programa, nós estávamos refletindo justamente isso. Hoje em dia fala-se muito em empatia. Mas olha, só consegue ser empático quem desenvolve resiliência. Aí, se a sua empatia é X, é porque sua resiliência já existe naquele X.
Porque essa capacidade de se adequar às lições que vai nos fazendo sentir o outro. Porque quando nós não vamos desenvolvendo o mínimo de resiliência possível, nós não nos permitimos esquecer de nós mesmos para sentir a dor do outro. Essa resiliência, é verdade que nós passamos por situações de nossa vida traumáticas, né? Tivemos uma vivência aí com uma amiga que ela fala que o elástico esgarçou todinho. Né, Lili? Isso, o elástico, quando ele rebenta, para voltar, é difícil. Esgarçou todinho. Mas olha, aí eu lembro de uma amiga da Verônica, lá na clínica psiquiátrica, quando nós fomos visitá-la, e uma outra interna, tentando consolar a Verônica, falou algo que eu sempre compartilho. Ela abraçou a mim, ao Eduardo, abraçou a Verônica e falou assim: não sintam medo, só confiem, porque Deus opera sem deixar cicatrizes. Gente, essa operação divina, sem deixar cicatriz, faz o elástico voltar para o lugar, entendeu? Isso aí se chama fé, né? É verdade. É fé, é ter a certeza que Ele segura a nossa mão e segue em frente conosco. É isso aí. Sempre, que Ele nunca... Essa fé, né, cristalizada, essa certeza que a gente tem que ter sempre. Que nos tira do desespero. Que nos tira do desespero e do desânimo, né, da falta de coragem de prosseguir. E aí, nós queremos agora refletir junto ao ouvinte. Você que está dentro da sua casa, enfrentando lutas domésticas que só você e Deus conhecem, não é? Às vezes sofrendo humilhações, maus tratos, desconsiderações, achando que realmente não tem valor. Eu lembro de um amigo, já um senhor, que quando ele chegava do centro, a tarefa dele era fazer a higiene da cozinha, porque a família não era espírita e não gostava que ele fosse à casa espírita. Então, ele saía para a reunião do final da tarde, só voltava 10 da noite, quando chegava em casa. Encontrava a cozinha bagunçada, panela suja, copo, talher, prato. Ele nada dele, já tinha ido ao centro, já tinha cumprido a tarefa dele, trocava roupa, tomava um banho, ia para a cozinha e começava a lavar. Miranda, às vezes eu ficava até 10:30 da noite limpando louça, talher, depois limpar o chão da cozinha. E aí uma criaturinha lá da casa dizia assim: tu não vale nada mesmo. Ele falou: olha, mas eu tenho certeza que para Deus eu tenho valor. Então, fica a lição, entendeu? Busca no teu dia a dia identificar qual é o teu dever, qual é a tua tarefa. Às vezes o dever do dia é a higiene da casa, às vezes é fazer a comida, higienizar a roupa. Então eu lembro que quando eu passei por alguns momentos assim de introspecção, algum amigo chegava do meu lado e falava assim: Miranda, vai fazer tal tarefa? Faça como se fosse para Jesus. Você vai lavar o vaso sanitário? Então você lave com amor, com carinho, que ele fique tão higienizado que é Jesus quem vai sentar ali. Você vai fazer uma comidinha? Pode ser a comidinha mais simples, arroz sem tempero porque não deu para comprar o alho, a cebola. Coloca salzinho, coloca boa vontade, carinho, vibração boa. E isso você vai adquirir o que a Joana fala aqui, a tranquilidade prêmio. Do dever cumprido. Do dever cumprido, da sua consciência em paz. Isso aí. Porque tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, temos que fazer da melhor maneira possível, dar o nosso melhor sempre. Entendeu? Porque aí, nessa nossa trajetória evolutiva, nós vamos adquirir essa tranquilidade prêmio. Que é a maturidade consciência em paz, moral. a maturidade moral. E através dessa maturidade moral, conseguimos a nossa maturidade espiritual. Isso aí. Olha, é um prazer quando nós podemos virar a página do dia sem precisar olhar para trás. Exatamente. Entendeu? Então não fica constrangido se você não está nas mídias, se você não está em destaque na sociedade, e até agradece a Deus às vezes o anonimato, porque dentro do seu anonimato você não sofre certos assédios. É verdade. Não é? E você vai ter tempo para cumprir os deveres menores. O anonimato muitas vezes é uma bênção. É verdade. É uma bênção. Porque nos expõe a nós mesmos quando saímos dele. Isso. E quando nós nos expomos ao ponto de sermos vitrine para outros, para sermos vistos e observados por outros. Pelas ilusões dos outros. Pelas ilusões dos outros, pelos julgamentos, né? A nossa responsabilidade é muito grande. E nos tortura. Então nós vamos observando que sair do anonimato
nós primeiro nos expomos perante nós mesmos, porque nem sempre sabemos lidar com a opinião do outro. Não é? E com a repercussão da opinião do outro em nossa vida. Então, uma das coisas que nós vamos aprendendo no dia a dia, porque, por exemplo, aqui na rádio, não temos como não ficar na vitrine, mas a gente não esquece nunca que essa vitrine tem uma base. E que essa base começa desde aquele que está, nesse momento agora, fazendo a higiene do espaço físico que nos encontramos. Daquele que está preparando a garrafa d'água para servir na hora da sede. Aquele que está varrendo, aquele que está limpando o banheiro. Não é? Eles são a base dessa vitrine. Então, quando aquelas pessoas nos veem e nos escutam, estão vendo a cara, a voz da Miranda, da Eliana, do Eduardo, mas essa cara, ela não é real se não tiver alguém dando suporte lá embaixo, se não tiver o técnico ali atento para todos os recursos para que a coisa aconteça de forma ajustada, não é? Então, quando nós dizemos que sair do anonimato nos expomos diante de nós mesmos, porque quem nos escuta, escuta a voz e vê a cara. E projeta em nós as próprias ilusões. Aí acha que a nossa vida é diferente da deles. E não. É tudo igualzinho. A gente sente raiva, se chateia. Exatamente. Tem que ficar vigilante para não ficar magoado, para não desejar mal, para não pensar mal. Isso. E muitas vezes nos pegamos no julgamento, no pré-julgamento, né? Antes de analisar, de saber, de entender, de conhecer. Porque uma coisa que nós temos que assumir diante de nós mesmos, né? Isso que você falou, né? Diante do anonimato, muitas vezes nós nem julgamos, nós pré-julgamos. E quando descobrimos a real situação, como dói. É muito triste. É muito triste, né? E que muitas vezes vai nos levar lá a essas situações doentias. Prisões mentais, emocionais, né? Que acabam com qualquer um. Que se nós não tivermos forças para reagir, né? Nós sucumbimos às fragilidades. É isso mesmo. Então, você que está nos ouvindo, estamos chegando no final do programa, mas mesmo assim vamos dar uma lida. Olha só, lê o 15º, Eli, por favor. Este interrelacionamento entre o homem e os espíritos desenvolve-lhe os sentidos extrafísicos, proporcionando-lhe um desdobramento paranormal, no qual a mediunidade lhe propicia uma vivência real nas duas esferas vibratórias onde a vida se apresenta. Então vamos ver. Está falando esse interrelacionamento entre o homem e os espíritos, é intercâmbio, é mediunidade. Observa, nós, quando encarnados, temos o corpo físico, mas nós temos o corpo perispiritual, que é esse link, esse elo de ligação entre a essência espiritual que nós somos e o corpo que vestimos. Os desencarnados nesse intercâmbio, eles não têm corpo físico, eles são essência, espírito e vestem um corpo perispiritual. Então, nós participamos da vida dos espíritos pelo nosso perispírito. Nosso perispírito, ele nos conecta ao mundo de realidade extrafísica e à realidade física, não é? Ele é um corpo vaporoso, ele é plástico, ele é plástico, já dá essa elasticidade. Então, através do corpo perispiritual, nós participamos do mundo dos espíritos e do mundo físico porque estamos encarnados. E os espíritos desencarnados, que estão na sua realidade espiritual, só tem como interagir no mundo físico através dessa conexão perispiritual. Por isso que ele fala aqui do intercâmbio. Ele está falando, olha, este interrelacionamento entre o homem e os espíritos desenvolve-lhes os sentidos extrafísicos. Que sentidos extrafísicos são esses? É a nossa potencialidade espiritual. Não é? É essa nossa capacidade de registrar. O que é o médio? O médio é aquele que está no meio. É ele o intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele, conforme ele vai estreitando esse interrelacionamento de uma forma ajustada, ele vai se expandindo os seus sentidos extrafísicos. Você está entendendo, Eli? Sim. É aquela situação do médio que se esforça no amoral e ele vai conquistando espaço para ser cada vez mais sensível. Ele vai ser aquela antena cada vez mais ajustada para captar o mundo espiritual. Só tem um segundo. E os médios, né? A mediunidade no dia a dia
nessa vivência, você percebe essa influência, essa sutileza, esse contato, né? Esse elo. Porque você vai se fortalecer. O médium, quando ele está bem focado, ele sabe que ele é um instrumento de ajuda para o outro, assim como o espírito desencarnado vem auxiliar no próprio amadurecimento. Meninos, olha, chegamos ao final. Já extrapolamos alguns segundos. Eu não sei se vai ter algum ajuste aí, né? Mas agradecemos a Deus a oportunidade. Eli, suas palavras finais? Só agradecer, né? Agradecer o tempo bem utilizado, o estudo bem sentido, bem vivido, compreendido, que com certeza será... Aí ficou a pergunta. Lili, doeu? Não, foi muito bom. Um abraço, pessoas. Muito boa semana, que Jesus nos guarde. Assim seja. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.